Na tela para vocês, o SBT Rio já está no ar com operação da Polícia Civil e Ministério Público do Estado. Eles atacam o braço financeiro da maior milícia do Estado. 6 pessoas acusadas de lavar o dinheiro da quadrilha do miliciano Eco foram presas, entre elas um policial militar reformado. A gente está acompanhando desde as primeiras horas, tá aí, a chegada na delegacia. O bando, segundo as investigações, usava empresas de extração de areia e saibro na Baixada Fluminense para lavar o dinheiro. Uma delas faturou, adivinhe, mais de 40 milhões em apenas 5 anos. Todos os detalhes, a atualização você tem nesta edição do SBT Rio, que começa agora. Dr. Carlos Augusto já está aqui na nossa sala. Solta a buzina que a gente está chegando com muita informação, credibilidade. Jornalismo na veia, aquele que você confia, simbora que tem muito mais. A PM faz operação também, contra o tráfico em Manguinhos. 16 suspeitos, 15, foram presos. Você está vendo a imagem da delegacia lotada. A polícia trocou tiros com os criminosos e também apreendeu armas e drogas na comunidade. E você vai ver também aqui no SBT Rio. Nova testemunha pode ajudar a solucionar o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Um barqueiro prestou depoimento à polícia e contou ter visto armas sendo jogadas no mar. Ele afirma que foi contratado por esse homem para um suposto passeio. No barco também estavam presentes o ex-PM, parentes do ex-PM que aparece na tela agora, Rony Lessa, acusado de ser um dos executores da vereadora e do motorista dela. E você vai ver ainda nesta edição, família da deputada e pastora Flor Diniz segue se desentendendo. Mais uma filha expõe a divisão dentro da família, um racha, e fala de máscaras que estão caindo. E a polícia agora quer saber quem tá deixando cair essa máscara. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já, 11h39. Tamo de volta, tamo junto. Você piscou e a delegacia dobrou. Doutor Rafael Bárcia, olhei, morfou o Bárcia ali, ó. Delegado, deputado, doutor Carlos Augusto Nogueira, hoje em dose dupla. Acho que a gente nunca teve essa composição, já teve? Já. Desculpa então, minha memória que tá falha. 11h42, o SBT Rio agora acelera com informação. Você sabia? Os carros não podem mais serem rebocados em blitz do Detran. A lei de autoria dos deputados estaduais Luiz Paulo Correia da Rocha e Fábio Silva e o subtenente Bernardo já está em vigor. Para você entender melhor o seu direito, a gente preparou uma reportagem agora para você. Rodou. A lei que regulamenta os serviços dos fiscais do Detran em blitzes entrou em vigor nesta terça-feira. Agora, os motoristas flagrados em blitzes com irregularidades no carro não vão poder mais terem um veículo rebocado. O motorista com problemas na documentação ou no carro vão ter 7 dias para se apresentar em um posto do Detran e regularizar a situação. Quais os casos que não são beneficiados pela lei? Os condutores que estiverem sem habilitação ou flagrados com habilitação cassada ou suspensa, além daqueles que estiverem alcoolizados ou dirigindo de uma maneira perigosa ou apostando corrida, por exemplo. A lei também determina que todas as fiscalizações do Detran sejam filmadas. Com a vigência da Lei Estadual 8427, aqueles veículos que não ofereçam condições de segurança para trafegar não poderão ser mais removidos. Um veículo com 4 pneus carecas é uma preocupação para o Detran, pois eles terão que ser liberados e podem mais à frente causar um acidente se precisarem usar o sistema de frenagem, por exemplo. Olha só, é importante porque muitas vezes a gente precisa, é óbvio, de fiscalização, mas entra num ponto polêmico, meninos, em que muita gente reclama desses pátios que são colocados muito próximos e começa aí, é verdade, vamos falar a verdade. Quando você tem um pátio próximo a uma localidade, começa uma de rebocar e tudo mais. Tem que rebocar, é a lei. Como que é, Humberto? É que o povo chama e reclama pra gente, a máfia do rebote. Isso aí. Tem que acontecer, mas eu vou contar uma situação pra vocês aqui. Eu sei dos meus direitos. E meu carro estava estacionado no local exato, e dentro, em cima do caminhão, que foi rebocado, e falaram para mim que meu carro não estava. Ou seja, fica naquela polêmica, a gente diz que me diz. Exatamente, isso é uma máfia, isso é uma máfia, a pessoa ameaça você de rebocar o carro, aí te toma um dinheirinho na rua.
Entendeu? É uma máfia que envolve reboque, é uma máfia que envolve depósito, é uma máfia que envolve o agente público corrupto que te ameaça Facilita na a corrupção, rua, exatamente te ameaça na rua, se você não der um negocinho, ele vai e reboca teu carro. Você tem que cumprir a lei, você tem que pagar os impostos devidos, mas você não pode ser vítima de uma extorsão indireta por parte do Estado. Não pode. Entendeu? Eu assinei isso aí também, Isabelle. Entendeu? As pessoas não podem ser vítimas do que elas implementaram e das pessoas que elas votaram. Isso acontece muito, por exemplo, em prefeituras. Olha só, gente, eu acho que é importante a gente sempre falar aqui da questão da educação, da questão do cidadão andar de forma correta, mas a gente sabe como que é a corrupção dos agentes, não pela instituição, mas sempre tem corrupto em algum lugar. Então, o que puder dificultar qualquer tipo de máfia, como é colocada, eu acho que é importante, né? Você falou alguma coisa, Humberto? Eu posso tocar o barco aqui? Ah, é? Bota ali a imagem que a gente fala, né, Bárcia? Tem que ter sempre uma punição, ser multado, tá, mas essa história de você facilitar. Tem um aparelhamento, alguém que leva, o reboque que é terceirizado, o pátio que também é terceirizado, pô. Sim, claro. É claro que também é atribuição do poder público fiscalizar ali, fazer fiscalização do trânsito para impedir ali carros que não tenham condição de trafegar. Agora, o que acabou na prática se tornando realmente, como o Carlos Augusto falou muito bem falado, acabou se tornando uma máfia, né? E o cidadão ali há muitos anos convive com isso e entende isso. Então, eu acho que essa lei veio em boa hora para consertar ali, para consertar esse sistema que realmente não estava funcionando bem. É disso que a gente gosta, viu, deputado? É disso que a gente gosta. A gente gosta de medida prática, projeto de lei, né? A gente não quer essas discussões aí fora que parece mais um circo. A gente quer o legislativo funcionando dessa forma. Acho bacana a gente mostrar na prática, por isso a gente resolveu fazer essa reportagem, tá bom? Olha só, 11h43, teve a operação de vocês hoje, hein? Isabelle, só falar um negócio aqui, dizer que, graças a Deus, a maioria das pessoas que trabalham, entendeu, são sérias. Tá? Mas, infelizmente, é o que eu sempre falo, é uma pequena minoria que aparece tanto do Detran, que dá a impressão que é uma grande maioria. Mas o próprio funcionário do Detran aqui, que fica pé da vida com essas marcas, eles mesmos fazem as denúncias. Isso aí, obrigado, Isabelle, exatamente. Olha só, vamos de operação, coloca aí, daqui a pouco tem a reportagem completa, mas coloca a imagem, por favor. Você vai ver, a gente acompanhou de perto desde as primeiras horas do dia. Esse daí é o policial, o PM? Esse daí é o PM, alguém me fala? A gente não sabe, mas entre eles um policial militar. A Polícia Civil e o Ministério Público do Estado, eles estão atacando numa operação hoje o braço financeiro da maior milícia do Estado. Esse é o quê? O PM reformado, confirmado. Então, esse é o principal alvo desses mandados de prisão. 6 pessoas acusadas de lavar o dinheiro da quadrilha do miliciano Eco foram presas. Entre elas, o que aparece na tela chegando aí, não é delegacia não, aí é a polícia, é a secretaria, é a chefe da polícia, né? Aí na chefia de polícia, o bando usava empresas de extração de areia e saibro na Baixada, como a gente mostrou já aqui numa série de reportagens, para lavar o dinheiro. Para se ter uma ideia, gente, eu fiquei chocada. Em 5 anos, alguém sabe fazer conta? Pega aí, o Carlos, faz na sua calculadora, faz aí, Bárcia. Em 5 anos, mais de 40 milhões, gente. É muito dinheiro. Uma empresa só. É muito faturamento, esse troço dá muito dinheiro. E a gente tá falando de lavagem de dinheiro. Sim, que claro. Se perder dinheiro, é muito mais dinheiro que chega do que se lava, não é? Com certeza, Isabelle. Na verdade, eu quando olho essas operações... 8 milhões. 8 milhões e meio? Não precisa nem fazer conta, 40, 40... Ah, desculpa, eu preciso. Não, perdão. É porque, pô, mas... Se faz 4... Sem querer te esculachei. Esculachou, pai. Caraca, moleque, meteu um professor de matemática. Não é isso não, cara. Que eu fiz a conta rapidinho, entendeu? O rapaz dela mesmo, professor de matemática, bateu palma. Mas esse tipo de operação, Isabelle, é uma mudança de paradigma, na verdade, né? Quando a gente combate uma organização criminosa, a gente fala que tem que agir muitas vezes com inteligência, que a investigação é uma grande arma para se combater a organização criminosa e que há muitos anos não se combatia com a organização criminosa, exatamente isso. É você atacar o braço financeiro da organização criminosa. Porque é ali que deixa rastro, ali que é mais fácil. Qual é o objetivo da organização criminosa? É ter lucro, né? Então, você perseguir o dinheiro é uma maneira muito inteligente de combater a organização criminosa. Então, tá de parabéns. Com certeza, uma pancada firme na milícia, né? Que é uma organização criminosa que teve que ser combatida com muito rigor, que a gente observa todos os dias a expansão da milícia, os braços da milícia, os tentáculos ali se expandindo pelo estado do Rio de Janeiro, causando guerras nas comunidades, disputa de territórios. Então, é uma operação muito importante que eu tenho certeza que é uma pancada forte no crime organizado. Para você de casa entender a diferença dessa operação, e resumindo o que o Bárcia falou, você tem um trabalho de investigação, não na prisão, também outros membros da quadrilha, mas quando você tem uma
uma quadrilha, uma organização criminosa, cada um tem o seu papel. Quando você faz uma investigação, que é o que está acontecendo agora, focado na lavagem de dinheiro, você chega cada vez mais da cabeça no polvo e não no tentáculo, né? Que é o objetivo, que é você atacar essa lavagem, que é uma investigação extremamente especializada. É por isso que, com a implementação desse novo governo, nós pegamos o laboratório de lavagem de dinheiro, que são pessoas que investigam o braço financeiro das milícias, tráfico, etc. E esse governo pegou esse laboratório e deu uma banada. Colocou mais delegados, mais recursos, mais equipamentos, entendeu? E é natural que isso faça surgir mais investigação relacionada a tais crimes. Então você pega uma parte que não era atingida e você agora começa a atingir, que é o braço financeiro. Aí você vê 41 milhões em 5 anos. Quando você vai pegando, tinha prisão? Tinha, a gente não vai falar que não tinha. Mas assim, você pegar no foco que não é ideal nenhum, é questão de dinheiro, né, gente? E aí eles montam, é até engraçado, né? Porque eles montam um negócio do dia pra noite, passa a dar 1 milhão por mês no negócio. Pois é, coisa maluco, né? O dinheiro deles é tudo fêmea, né? É um case de sucesso, né? Eles vão dando filhotinhos, né? O dinheiro deles é filhotinho. Então, assim, eles lavam esse dinheiro, compram imóveis. Aí você vê laranjas em nome de terceiros, entendeu? Isabelle, é uma investigação que ataca o coração, porque o crime só compensa porque dá esse valor econômico, dá esse dinheiro, dá esse status. Então, se você atinge o que o crime faz compensar, você atinge indiretamente até o nascedouro do crime. Entendeu? Que é a vontade de você praticar o crime. Você está vendo aí, essa é a chegada do alvo principal nessa operação de hoje, na chefia de polícia, o PM reformado que atuava nessa lavagem de dinheiro. Quando é apresentado assim na secretaria, porque é um grande preso. Sim. Entendeu? Às vezes a gente não sabe o nome, né? Preso de repercussão. Então, apresenta-se na Secretaria de Polícia Civil, que hoje tem esse nome, né? Secretaria de Polícia Civil, que era a antiga chefia de polícia. Agora, também tem o cuidado agora de ter Ministério Público com a polícia atacando, dependendo da organização criminosa, né? Mas isso é importantíssimo, essa integração, né, das instituições do bem, né, das instituições democráticas, isso é importantíssimo, né? As instituições, elas têm que estar juntas, trabalhando juntas. Para mim, só existe em dois lados, que é o lado do bem e o lado do mal. Né? Então, nós estamos do lado do bem, né? O Estado tem que estar do lado do bem, combatendo o crime. Então, é muito importante essa integração da Polícia Civil com o Ministério Público, da Polícia Civil com a Polícia Militar. Enfim, o Estado tem que estar integrado, somando forças para combater esses criminosos. A Patrícia Radler está chegando lá para atualizar as informações. Você que ligou a televisão agora, uma grande operação da Polícia Civil com o Ministério Público para atacar a parte de lavagem de dinheiro dessa rede criminosa. E estariam ligados, daqui a pouco a Paty vai dar todos os detalhes, estarão ligados ao bandido conhecido como Eco, né? Hoje, que é o Eco, a gente sabe, é o maior miliciano, o mais procurado do Rio de Janeiro, né? Depois da morte talvez do Brasil, né? É verdade, porque aqui é o berço. Depois da morte de quem? Depois da morte do irmão dele, né? Ele é irmão do Carlinhos Três Pontes, que foi morto numa ação policial. E ele assumiu o negócio do irmão e expandiu, né? Expandiu cada vez mais. Ele tem transformado a milícia, tem mudado o modus operandi da milícia, né? Adotando práticas típicas de tráfico de drogas, né? Hoje a milícia, ela rouba, hoje a milícia ela vende droga, hoje a milícia pratica uma série de crimes que antes não praticava. Então, a milícia com o Eco, ela se expandiu, mudou o modus operandi, se transformou numa organização ainda mais violenta, ainda mais agressiva. Então, realmente, é uma pessoa que tem que ser presa, que tem que ser detida ali. Daqui a pouco a gente atualiza as informações. Patrícia Radler está pegando tudo certinho para entrar ao vivo com a gente. Enquanto a Paty não entra, abre a janela que eu vou direto com o Caio Alex. Segundo dia consecutivo de tiroteio ali na região de Manguinhos. A circulação de trens teve que ser paralisada, né? As escolas também suspenderam as aulas. 15 suspeitos já foram presos. Caio Alex atualiza pra gente o que aconteceu essa manhã por lá, direto da cidade da polícia. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Até às 10 horas da manhã, 15 suspeitos de pertencerem ao tráfico de drogas foram detidos e conduzidos a 21 ADP de Bom Sucesso. 3 balanças de precisão também, com muito entorpecente, acabaram levados para essa mesma delegacia. Essa ação policial começou ainda na madrugada, tá, Isabelle? O pessoal da UPP, dali de Mandela e Manguinhos, também o pessoal do Grupamento de Intervenções Táticas, além do 16º Batalhão de Olaria. Eles realizaram uma operação na chegada ao
intensa troca de tiros, medo e desespero dos moradores da região que tentavam sair para o trabalho e não conseguiam, né, Isabelle? O tráfego de trens foi interrompido. O trem que vem de Gramacho em direção à Central do Brasil, quando chegava em Bom Sucesso, parava. Não tinha como passar, a Supervia preferiu, naquele momento, né, evitar aí o tráfego de veículos dos trens por causa do risco aí de balas perdidas poderem atingir também as pessoas. Até mesmo a Dom Helder Câmara e outras principais vias que passam próximas ao local tiveram o tráfego de veículos interditados na manhã de hoje. Foi uma intensa troca de tiros. A polícia afirma que fez isso também hoje, Isabelle, por causa aí da ação da bandidagem. Toda vez que a polícia chega é confronto com certeza. Bandidos fortemente armados, tentando vender a droga ali, a polícia tentando fazer a parte dela de prender esses criminosos. Até o exato momento, pelo menos 15 deles foram tirados de circulação e levados para a delegacia Isabelle Benito. E aí teve um bafão ali, Caio, meninos, teve lá algumas mulheres que chegaram na delegacia, mas segundo a polícia, eles estavam, todos que foram levados aí, estavam todos têm envolvimento com o tráfico de drogas, uma região que é sim uma panela de pressão, né? A gente às vezes faz uma notícia aqui, outra ali, às vezes não rende uma reportagem, mas a gente sempre chega pra gente esse confronto, que é o que a polícia, vocês vivem lá, né? Cidade da polícia ali, Isabelle, gente. Manguinhos, em 2002, 2001, teve uma pressão máxima lá, eu tive que dormir em Manguinhos 4 dias. Eu conheço bem, talvez seja uma das favelas que eu mais conheço. Isabelle, eu vou falar um negócio pra você, o morador, engraçado, deve ser uma situação difícil, né? Porque tem gente que prefere o confronto para não ter o tráfico de drogas, tem gente que prefere não ter o confronto, porque com o tráfico de drogas, pelo menos não tem tiroteio, já que a pessoa às vezes não tem nem filho, tal, não vai se envolver, então é melhor para ela não ter tiroteio, porque não tem nem filho. E a outra que tem filho quer o confronto, porque não quer que o filho seja viciado, que entre para o tráfico. É muito difícil, a situação do morador é muito difícil, por isso que as operações têm que ser planejadas, confronto por confronto não é possível. Foi uma operação exitosa, são 15 pessoas detidas, entendeu? Dessas pessoas detidas... foram levadas para a delegacia, provavelmente você averiguar. Por enquanto a gente fala detido. Detida para não preso. Porque é uma condução, né? Eles estão detidos porque destas detenções, nós vamos apurar o envolvimento deles, confirmar ou não o envolvimento deles, confirmar as declarações dos PMs envolvidos na ocorrência. E aí você tem um telefone, você pega um radinho, você vê a droga, descobre onde tem arma, entendeu? Você descobre o morador que às vezes ganha dinheiro informando da ocupação policial. Isabelle, é muito bom, esse tipo de operação é bom, mas repito, tem que ser uma operação planejada, porque quem sofre é o cidadão que está ali, não tem nada a ver com isso. Caio Alex tem mais informações pra gente? Fala, Caio. A gente falava também que a Leopoldo Bulhões, onde tem ali o CD ali dos Correios, ficou com o tráfego de veículos interditado nessa manhã. A faixa de Gaza, como é conhecida, né? E como você mesma disse, a criançada não teve como ir para a escola na manhã de hoje. Havia o risco, porque todo o território estava tomado pelo pessoal da UPP, da Polícia Militar. A todo instante a gente via viaturas da Polícia Militar passando. E assim que o dia clareou, a gente não registrou mais confrontos. Mas depois do que aconteceu na madrugada, era melhor evitar que qualquer tipo de problema pudesse acontecer com a criançada ali. É com você, Isabelle. Tá certo, Caio. Daqui a pouco eu volto a falar sobre esse assunto. Volto com o Caio, que também está de plantão na cidade da polícia. Paula Oliveira, né, Caio? Eita, tá bonita ainda, amor. Que foi? Fala. É Marcos Amin que chegou aqui agora. Ah, é? Ah, então manda um abraço. Marcos Amin aqui, ó. Vem aqui não, vem aqui não. Tava no zap Acabei comigo. de chamar, Tá certo. vem aqui, larga. Ele chegou com a bolsa ali, bolsa escrito... Eita, nós. Daqui a pouco a gente volta aí. O Caio Alex desesperado lá. A Patrícia tá entrando. Chama a Paty, que tá me chamando rapidamente, ó. Chama a Paty aí, ó. Paty, você tem informações sobre o quê? Sobre a milícia, né? Nesse momento você chegou aí, ao vivo, ligando rapidamente, aí num desespero total, que o Humberto tá tendo um treco aqui. Você tem informações sobre essa operação da milícia, né? Isso, Isabelle, boa tarde. Eu estou aqui na chefia de Polícia Civil, onde terminou agora há pouco a coletiva de imprensa, né, sobre o resultado dessa operação de combate à milícia, a maior milícia que atua hoje aqui no Rio de Janeiro. E os promotores e delegados passaram o seguinte balanço, tá? São 7 mandados, né, de prisão preventiva, 6 foram cumpridos. O único foragido nesse momento é o Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, que é o irmão do Eco, que é o chefe da maior milícia aqui do Rio. E essa operação, Isabelle,
Isabelle, é uma operação de combate à lavagem de dinheiro. Então, a polícia está rastreando o dinheiro. Como é que a milícia lava o dinheiro, tá? A milícia utiliza empresas para transformar, né, o dinheiro obtido de forma ilegal em um dinheiro lícito, né? E os delegados até comentaram, os promotores, a dificuldade desse tipo de investigação, porque são empresas que aparentemente são empresas legais, com toda a documentação legal, só que aí são empresas sendo utilizadas pela milícia para lavar dinheiro. Só para ter uma ideia, uma dessas empresas lucrou 42 milhões em 5 anos, tá? Os promotores não puderam passar muitos detalhes, porque é uma investigação que ainda continua. São 4 empresas investigadas, mas essas pessoas presas hoje, elas estão ligadas a 2 empresas, tá? Uma é de exploração de saibro e a outra é de locação de equipamentos, tá? Um outro fato também importante é que a Justiça autorizou o sequestro de 11 milhões de reais em bens pertencentes à milícia, né? Então, os delegados destacaram muito isso na coletiva, a importância de você atingir a milícia financeiramente, porque daí, a partir desse momento que acontece a operação, a milícia fica sem recursos, por exemplo, para compra de armas, né, para extorsões, para o trabalho que ela faz ali ilegalmente todos os dias. Então, é muito importante atacar financeiramente a milícia. Esse foi o maior destaque dado aqui na coletiva que terminou agora há pouco, Isabelle. 11 milhões de reais apreendidos, com o balanço da investigação que mostra 40 milhões de reais em faturamento. A gente não fala de pouco dinheiro não, gente. A gente está falando de um montante gigantesco. E isso, para você que está em casa, entendendo? Isso é só uma pontinha do iceberg. É o que foi pego hoje, sequestrado hoje. Isabelle, olha só. A doutora Patrícia Alemani, que é uma delegada que é chefe desse departamento, ela me disse que, por exemplo, eles entram no comércio de água, no negócio de água. Eles entram com uma sociedade com o nome, com o rapaz, o cara que é dono do negócio de água. Depois de um determinado momento, eles vão se matando uns aos outros, matam o proprietário que eles eram sócios, tomam conta do negócio. Além de eles matarem aquele cara que eles tomaram conta do negócio, que era sócio, eles matam quem está na região que trabalha com a mesma coisa que eles trabalham, que é água. Então eles entram, dá trabalho, for montar empresa e tal, esse negócio todo. Eles entram, a empresa montada, quebram, aí depois quebram quem está em volta, matam quem está em volta, que vende aquele mesmo produto. Mata a economia local, deixa todo exatamente, refém. Ela me falou que eles acabam com a concorrência da pior forma possível. E o que é importante também é o seguinte, quando você faz uma prisão, a gente sabe que aquele membro da organização que é preso, ele é substituído com facilidade. Mas quando você destrói um sistema, quando você descobre, por exemplo, como a milícia faz para lavar o dinheiro e você interrompe esse sistema, a milícia vai ter que arrumar uma outra maneira. Então, isso é a grande pancada na organização criminosa. Né? Porque eles vão ter que arrumar agora um outro caminho para lavar dinheiro. Porque aquele caminho foi interrompido. Exatamente. Isso é difícil, isso que traz muito mais dificuldade. Então é uma operação que tem muitas vantagens, né? Uma grande operação, tá de parabéns, né? Essa coordenadoria de lavagem de dinheiro, como o Carlos Augusto falou, era um laboratório, se tornou uma coordenadoria e já começa a dar muitos resultados. Né? E eu tenho muita esperança que esse tipo de investigação vai mudar um paradigma do combate ao crime organizado. Porque se é difícil investigar, é difícil montar. Quando você quebra o negócio, até se remontar, até se fazer tudo de novo. Ô, Paty, eu não sei se eles falaram, as autoridades, essa coletiva que acabou agora, que você entrou rapidamente para dar ao vivo essas informações pra gente. Eu não sei se eles chegaram a falar, mas essas empresas eram localizadas em vários pontos do Rio de Janeiro ou em determinadas localidades, como a gente fez a reportagem, um especial aqui, se eu não me engano foi o ano passado, que muitas delas estavam concentradas na Baixada Fluminense. Isso, Isabelle. Essas empresas, né, são localizadas, né, em diversos pontos e, como o delegado bem explicou, foi o que a promotora disse. Eles entram no negócio. Tem algumas empresas, inclusive, que elas são criadas especificamente para lavar dinheiro da milícia, tá? E outras empresas, as pessoas, eles entram, a empresa já existe legalmente, aí eles entram ali como sócio e vão dominando todo o negócio. Eles contratam serviços legais também para sempre dar aparência
de legalidade, e eles acabam com a concorrência no setor e vão dominando tudo aquilo. E vão lavando uma quantidade de dinheiro que é absurda, né? A gente falou dos 42 milhões, a gente está falando de uma empresa. Uma empresa que em 5 anos faturou 42 milhões de reais. Agora, na denúncia, a investigação conta com 4 empresas, né? Hoje foram cumpridos os mandados em relação a 2, mas a gente tem muita coisa ainda vindo pela frente, né? A promotora não pôde dar muitos detalhes, porque ela falou que está sob sigilo, né? Porque também não pode atrapalhar as investigações. Agora, é realmente um trabalho muito importante de atuação da Polícia Civil junto com o Ministério Público, né? O que a gente sempre fala aqui desse trabalho de investigação, né? Atingir financeiramente a milícia é importantíssimo, né? A gente está falando da milícia do ECO, que é a maior milícia aqui do Rio de Janeiro, e o irmão dele, que também atua numa dessas empresas, por enquanto é o único foragido dessa operação, que conta com 6 presos, inclusive um policial reformado. Isabelle. Eu já vou falar sobre essa questão da parte de não poder revelar muita coisa, justamente uma primeira parte dessa, que provavelmente deve ser a primeira parte ainda dessa operação. Já volto com você para mais informações. A Paty rapidamente terminou a coletiva, já se posicionou para dar informação em primeira mão aqui para o telespectador do SBT Rio. Mas agora eu vou falar sobre as novidades no caso da Marielle. Paty, segura aí, eu já volto contigo. Em depoimento à polícia, um barqueiro diz que viu um homem jogar 6 armas no mar, na Barra da Tijuca. Segundo as investigações, uma delas pode ter sido usada para matar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes. Veja na reportagem. O depoimento foi feito na Delegacia de Homicídios. O barqueiro disse que foi procurado por um homem para fazer um passeio nas Ilhas Tijucas para pesca submarina. Mas no meio do trajeto, o suposto cliente abriu uma mala e várias caixas e jogou fuzis e outras armas na água. Depois pediu que ele voltasse para o quebra-mar, pagou R$300 e foi embora de táxi. A polícia vem realizando buscas no local com o apoio da Marinha e dos bombeiros há mais de 3 meses. Segundo as investigações, há suspeita de que pessoas ligadas ao PM reformado Rony Lessa, apontado como assassino da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, jogaram a arma do crime, uma submetralhadora MP5, na água. Rony Lessa e o ex-PM Elcio Vieira de Queiroz foram presos em 12 de março por envolvimento no caso. No mesmo dia, foram encontrados 117 fuzis desmontados na casa de um amigo do PM. Segundo a polícia, pouco depois da prisão, um homem identificado como Márcio Montavano, o Márcio Gordo, teria retirado armas de endereços ligados a Lessa e contratado o barqueiro. Os agentes investigam se a mulher de Lessa, o irmão e um terceiro homem também participaram da ação. Todos já prestaram depoimento sobre o caso. Mesmo já sendo preso, se for provado que seja alguém ligado, qual a importância disso? Isso entra mais para o inquérito? Claro, até porque a investigação continua, né? A gente, não tem todo mundo. Foi uma primeira fase da investigação, onde se chegou até o executor, mas a investigação ainda continua, né? Para a gente saber, por exemplo, quem foi o mandante, qual foi a causa da morte da Marielle. Então, essa diligência, ela é importante até para a sociedade ver que a investigação continua. Né? Que a polícia ainda continua trabalhando, ainda não desistiu, claro, como não pode ser, de encontrar os responsáveis. Ô Carlos, você acredita que se tiver um mandante e a gente vai ter essa resposta ou vai ter essa prisão? Vai, eu acredito que sim. E essa obstrução da justiça, essa participação posterior no fato, não significa que essas pessoas participaram do homicídio em si. Mas há outros crimes relacionados a essa ajuda que essas pessoas estão prestando aos criminosos. Então, essas pessoas, mesmo que não participaram do homicídio, elas, se o fizeram, jogar arma no mar, esconder prova, rasgar papel, essas coisas, vão pagar também na justiça por essa obstrução. Porque é crime também, né, gente? Exatamente. Também é crime. Olha só, a gente tá com a reportagem completa da situação em Manguinhos, a gente vai rodar a reportagem e prepara o Caio, porque não deu tempo de eu falar por que ele tá de plantão ainda lá. Pode rodar a reportagem. A madrugada foi de terror nas comunidades de Manguinhos e Mandela, na zona norte do Rio. Policiais da UPP de Manguinhos, com apoio do Grupamento de Intervenções Táticas e do 16º Batalhão de Olaria,
chegaram na madrugada para fazer uma operação nessas comunidades. E foi na chegada que os PMs foram recebidos a tiros. Aqui, nesse outro ponto, várias viaturas da Polícia Militar foram posicionadas estrategicamente no acesso a Leopoldo Bulhões, para evitar até mesmo que motoristas pudessem passar por aqui e ficarem no meio do fogo cruzado. Logo no final da manhã, o tráfego de veículos foi liberado aqui. Agora a polícia afirmou que essa ação vai continuar ao longo do dia para tentar prender esses bandidos que trazem o terror dentro das comunidades de Manguinhos e Mandela. Segundo a Supervia, por conta do tiroteio nas proximidades da estação de Manguinhos, os trens do ramal de Gramacho circularam nesta manhã apenas entre Gramacho e Bom Sucesso. As partidas da Central do Brasil para este ramal foram suspensas. Por causa da ação da polícia, o tráfego de veículos também foi prejudicado na Avenida Dom Helder Câmara. Muitos motoristas voltaram pela contramão por medo da violência. Segundo o Comando de Polícia Pacificadora, pelo menos 15 suspeitos de pertencerem ao tráfico de drogas foram detidos em Manguinhos e Mandela. Eles foram conduzidos neste blindado que participou da ação até a sede da 21 DP de Bom Sucesso. Os agentes também conseguiram apreender drogas e 3 balanças de precisão com os criminosos. Olha só, a gente estava falando aqui, não é uma operação em que você vai ter uma investigação, a prisão, como a gente mostrou agora com a Patrícia Hadles. Porém, é uma operação em que se faz presente diante da gente estar falando de uma localidade que a gente sempre fala aqui, porque a gente não esconde nada, né? E nem sai muito da minha boca, que sai da boca dos delegados mesmo. Você tem uma cidade da polícia de cara com a varanda do Jacarezinho, onde tem traficante armado ali no trilho, quem conhece é um quarteirão pra frente. Você tem Manguinhos nas costas, onde na Leopoldo Bulhões, na faixa de Gaza, você tem muitas vezes o dia que o caminhão do correio não sai porque tem homem armado. Não, pontual e é preciso. E eu falo aqui às vezes, Isabelle, tem determinadas organizações criminosas que são mais agressivas, né? Tem determinadas quadrilhas que são mais agressivas. Né? E o comportamento, né, da quadrilha que ocupa ali Manguinhos, Jacaré, Mandela, é extremamente agressivo. Eles são responsáveis por roubos na cidade do Rio de Janeiro inteiro. Sim. Né? Por exemplo, na zona sul do Rio de Janeiro, grande quantidade dos roubos, a mão armada da zona sul do Rio de Janeiro, são praticados por integrantes da quadrilha do Jacaré, de Manguinhos. Então, quer dizer, é uma quadrilha muito perigosa e que tem que ser combatida. E eu sempre falo, armada. A gente tem que sempre lembrar disso, armada. Agora, esse fato... Prepara o Caio pra mim, por favor. Mas essa incursão, ela não, às vezes não é fruto de uma investigação demorada, como a lavagem de dinheiro e tal, mas ela com certeza vai originar investigações. Sim, a partir daí, 15 detenções por enquanto, material apreendido. Ô, Caio, Alex tem mais informações pra gente. Caio, outras pessoas foram detidas ou só aquelas que a gente viu ali? A polícia continua lá em Manguinhos? Olha só, Isabelle, a polícia permanece fazendo essa ação ali no objetivo de tentar prender o máximo possível de criminosos. A gente recebeu uma nota agora da Polícia Militar informando o seguinte, que um dos suspeitos aí que teria atirado contra a viatura da polícia foi neutralizado, ou seja, teria morrido nesse confronto aí com os policiais. Dos 11 presos em flagrante nessa ação da polícia até agora há pouco, 6 deles eram evadidos do sistema prisional, ou seja, ganharam o direito de vir à rua e nunca mais voltaram. Eles conseguiram apreender ainda uma pistola Taurus Calibre 40, 7 carregadores, um simulacro de pistola, 4 quilos de pasta base de cocaína, Isabelle, 634 pedras de crack, tabletes de maconha foram 467, 166 pinos de cocaína, 120 sacolés de haxixe, 104 frascos de cheirinho da Loló, 3 beck de lança-perfume, 4 balanças de precisão, a gente tinha falado 3, subiu um número agora para 4, e 3 rádios de comunicação, além de 3 carregadores.
Isso é muito importante, Isabelle, porque é basicamente tudo aquilo que era vendido e o que eles utilizavam para poder endolar ali a droga dentro dessa localidade. A polícia apreendeu, então é uma perda significativa e ponto para essa ação da Polícia Militar. É com você, Isabelle. E você dando balanço agora, a gente viu nas imagens, não tinha noção. Eu passei batido pela pasta básica, a gente falou, não tem aqui, né, Bárcia? Sim. Ah, pode parecer um saque, pode... Isso daí se transforma numa grana, isso daí se transforma em dinheiro para capital de giro dentro da organização, isso gera dinheiro para comprar arma que tanto apavora a gente, né? É exatamente... Eu nem tinha ficado tão assim, loló, a gente sabe que tem, mas que muita gente... E que tem que ser apreendido, óbvio. Mas assim, você ter algo que... O que mais dá dinheiro e que resulta na compra de armas, você acabou de falar, é gente que vai assaltar, que bota terror na rua. Então é importantíssimo. Agora, Caio continua lá, a gente está vendo nas imagens aí, essas operações, elas são assim, bateu de frente, chama reforço, não. Já tem não é aquela de investigação que a gente falou agora, mas que tem que ter uma estratégia, não dá para entrar porque tem troca de tiro. Não, claro, Isabel, quando a gente fala em inteligência não é sinônimo de investigação. Sim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Inteligência é você poder captar informações, classificar aquelas informações conforme o grau de confiabilidade e certamente essa operação não foi, olha, vamos lá e vamos entrar. Foi feita com base em algum relatório de inteligência. Ainda mais que a gente viu ter reforço, né? É por isso que se achou toda essa quantidade. Né? Não se achou no esbarrão, com certeza. Né? Então foi um trabalho fruto de foi uma ação da Polícia Militar, né? Com inteligência, por isso que foi exitosa, por isso que prendeu criminosos, por isso que se chegou a farto material entorpecente, né? Então mesmo, gente, eu fiquei surpresa do cara. Fiquei surpresa. Eu fico surpresa. Isso aí também... Tem muito mais, óbvio. Isabelle, prepara o Caio. Se a população conseguisse, se a polícia conseguisse tratar, estou falando da polícia toda, tratar bem a população e conseguir um pouquinho mais de confiança da população, tenho certeza que essas ações se multiplicariam assim, porque haveria caguetação 24 horas, entendeu? Porque você, quando o Estado vai... Colaboração, né? Não envolve, não prejudica o inocente, apreende material, prende vagabundo, sai da comunidade não fazendo mal à população e ajudando, isso aí é emblemático. Mas, infelizmente, você sabe que não vamos ficar chovendo molhado. Se a população confiasse um pouquinho mais na polícia, Isabelle... É que é difícil. É um buraco, né, entre de que tudo isso aí, que aconteceu, Isabelle, você pode ter corrupção. certeza que isso aí foi caguetação. Isso aí não, foi alguma... Você que falou, eu pensei, mas você... Isso aí foi alguém inconformado com o tráfico, alguma pessoa que teve um parente ali, alguma coisa, desgraça, chegou lá e caguetou pra polícia, a polícia foi lá e trabalhou. Caio Alex tem mais informações. Diga, Caio. É rapidinho, Isabelle. Em cima dessa informação foi toda a informação passada para o setor de inteligência do Comando de Policiamento Pacificador. Eles fizeram um mapeamento da área e já começaram a agir desde ontem, tá? Teve troca de tiros ontem, 2 pessoas tinham sido presas ontem e hoje eles permaneceram com a ação e chegaram nesses pontos importantes onde fizeram essa grande apreensão de drogas, armas e prenderam todos esses criminosos e levando de volta para a cadeia aqueles que já tinham sido presos, né? Foram liberados, mas novamente vinham participando aí das ações criminosas dentro dessas comunidades do Rio de Janeiro. Com você, Isabelle. Paola Oliveira já foi prestar depoimento na DRCI, ou Caio? Ela pode chegar a qualquer momento na cidade da polícia. Até agora a gente não traz essa informação não, tá? O pessoal da imprensa tá naquela correria atrás de informação, mas ainda não teria chegado. Tá, Gente, Isabelle. O que é? Por isso que o Amin não sai daí da frente, não, né? Gente, ele tá atacado. Eu tô só perguntando. Não sei, gente. Não sei, pelo amor de Deus. Olha só, Caio. Então, se chegar a Paola Oliveira, daqui a pouco a gente vai ver o vídeo que fizeram, absurdo, fake news se espalhando. Ela foi lá, vai registrar o boletim de ocorrência, segundo a assessoria dela. Também a imprensa tá aguardando ali qualquer movimentação. Caio, tu levanta a mão que a gente bota você e a Global. A Paola Oliveira foi vítima, né, de gente maldosa, que a internet é braba, né? Até você provar que é o contrário, tem gente que ainda fala, ai, é ela. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Eu vou ao vivo agora com o Fábio Barreto para BH de Niterói, no caso Flor de Lis. Fabinho do céu. Vamos falar o que a gente falou nós dois hoje aqui, tá? Nos bastidores. A cada dia o capítulo se abre, a cada dia o racha fica maior e a cada dia a gente tem a surpresa de que a tão união parece que tá começando a dar uma azedada, né? Explica pro pessoal de casa. Boa tarde.
Minha amiga. Oi, minha amiga. Ótima tarde para você, ótima tarde para todos. Bom, Isabela, esse é um assunto que a gente vem conversando aqui já há algum tempo, né? Há algum tempo você vem falando comigo, eu venho conversando com você. Os nossos telespectadores estão acompanhando isso, esse processo. Há quanto tempo a gente está falando aqui que a família está rachada, que a família está dividida, que a família sofre realmente rupturas, rachaduras por conta dessa situação? Né? Pessoas que estão falando uma coisa e outras dizendo outra coisa totalmente diferente. Né? O pastor Luan Santos, o pastor que inclusive tinha um amor incondicional com o Anderson do Carmo, né? O pastor assassinado, o marido da Flor de Lis, ele rompeu com a igreja da mãe, com a igreja dos pais, saiu da igreja. Né? O outro pastor também, que tinha o sobrenome da família, também já se identifica nas redes sociais sem usar o sobrenome da mãe. Então você está cada vez mais caminhando para um processo de muita divisão dentro da família. Aliás, são 55 filhos entre biológicos e adotivos. E agora surge, né, a notícia, o desabafo da Roberta Santos, que é uma outra filha da Flor de Lis, dizendo nas redes sociais que a família está completamente esfacelada, arrebentada. Né, que inclusive as máscaras estão caindo. Ela usa esse termo, as máscaras estão caindo. O que ela quer dizer com isso? Né, ela fala da dor da família, a dor irreparável, essa dor que realmente tem arrebentado a todos, mas ela deixa bem claro que a verdade precisa ser mostrada, a verdade precisa aparecer, e ela deixa absolutamente nítida essa situação desse rompimento, desses problemas que estão acontecendo no interior, no seio da família da Flor de Lis, Isabelle. Olha só, gente, e aí eu vou pra parte técnica da história, Fabinho, com os meninos aqui. Aí muita gente vai em rede social, que, querendo ou não tô falando envolvida porque participou, mas envolvida porque, assim, se acontece alguma coisa dentro de uma casa, onde tem uma família grande, onde tem gente lá dentro, automaticamente não é envolvimento direto com a morte, mas você tem que ser ouvido, você tá dentro do plano do inquérito para investigação, se é que eu me fiz aqui clara. Sim. Aí começa um diz que me diz, que não é a primeira vez, porque eu disse na rede social, porque eu vou e falo na rede social. Caraca, isso pra polícia, a polícia tem o direito de chamar e falar, vem aqui, o que você falou na rede social? Dividida quem? Máscara cai de quem? O que você quer dizer com isso? Não é, gente? Pra mim, aquela história do carro foi emblemática. Foi emblemática. Qual? A história do carro. Se ela não matou, se ela não ajudou a matar, se ela acha que não são os filhos que mataram, por que não deixar o carro ser levado para a perícia? Porque quem matou tem que ser punido. Então, assim, essa do carro foi emblemática. Mas daí negócio... é que pergunta eu falo. E outra coisa. Se vocês são delegados lá, a menina posta na rede social, você pode chamar e falar assim, não, eu quero saber o que você está querendo dizer nesse troço na rede social. Claro que você chama, claro que você máscara chama. caía, gente? Claro que você máscara? Chama, Isabelle. Gente, né? Claro que você chama. Eu acho que está faltando é parte da família, entendeu? Que não viu, que não ouviu falar, que não participou, porque já há confissões. Eu acho que está faltando parte da família chegar e falar, olha, aconteceu isso. Basta se ela chegar lá e falar assim, não sei do que você está falando, mas tem um post. Claro, tem um post, né? Agora, o que ela falar na delegacia, né? Porque ali vira um termo de depoimento. Aí ela se compromete com a verdade. Né? Ali, se ela mentir ali, se ela ali esconder, se ela mentir ali, isso tem uma responsabilização criminal. Então é um negócio mais sério do que rede social. Agora, certamente, se ela dá a entender, né, nas redes sociais que ela sabe mais do que ela falou ali, ela tem que ser chamada para esclarecer. Né? Mais um capítulo ali, todo dia um capítulo. É por isso que eu vim ontem e voltei hoje aqui, que eu não posso perder. Mais um capítulo dessa minissérie policial. A gente falou isso, minissérie policial quando você age de forma técnica, você tem que fazer... Você tem que se colocar no lugar da pessoa e pensar o que ela poderia contar de mentiras. Por exemplo, ela falou o quê? Que máscaras estão caindo, né? Aí você chama ela lá, ela fala assim, falei de um namorado, de uma irmã minha que eu tinha, que ela olhou pra ele outro dia. Tem nada a ver com crime. Então, tô falando de advogado do diabo. Você tem que esperar os elementos, cercar aquele indício de outros indícios para você fortalecer o inquérito. Porque tem sempre uma desculpa esfarrapada e se você não conseguir provar... Faz no ímpeto. Se você não conseguir provar, você só fica procrastinando a investigação. Ô, Fabinho, às vezes faz no ímpeto, faz no ímpeto, que tá tudo nesse calor dessa mini novela policial que a gente tá acompanhando aqui, com imagens, com coisas assim, cada dia uma novidade. E depois vê, poxa vida, né? Calma, a polícia, né? Eita, a polícia também tá vendo. Só tô querendo dizer como é que a polícia trabalha. Não, claro, e assim, mas às vezes é no calor da emoção, é nesse calor que muitas vezes a polícia
polícia consegue pegar o gato, né? Fabinho, inclusive, falando em defesa, o advogado de defesa do Lucas, de 18 anos, esteve na delegacia, né? É verdade, Isabelle. Eu tenho até 3 informações aqui. A primeira é uma delas, levando em consideração que o advogado Walter Santos esteve agora há pouco aqui na delegacia com 2 resmas de papel A4 ou sulfite, como queiram, enfim, para copiar o inquérito. Essa autorização foi dada pela delegada depois que os advogados pediram à Justiça acesso aos autos. Os advogados estão, nesse instante, providenciando essas cópias para que eles possam, enfim, entender melhor que linha de defesa irão fazer no sentido de tentar, né, minimizar as consequências no caso do Lucas e também do Flávio. Aliás, segundo a informação que eu tenho para você, Isabelle, o Ministério Público determinou, atenção para essa notícia que ela é muito importante também, o Ministério Público determinou que o Flávio e o Lucas permaneçam aqui na carceragem da Delegacia de Homicídios até o fim do prazo determinado, ou seja, os 2 não serão mais transferidos para o presídio de Benfica. Esse foi um pedido da delegada Bárbara Lomba e foi um deferimento da juíza Neares dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói. O Lucas e o Flávio estão cumprindo pena temporária de 30 dias e a prisão pode ser renovada de acordo com as investigações. Eles, pelo menos o Flávio, que teria confessado que matou o pai, que deu os tiros, né, que culminaram com a morte do pastor Anderson do Carmo. Agora, uma última, terceira informação: a polícia está pensando, viabilizando, arquitetando, colocando no papel, enfim, de certa forma, raciocinando muito vagarosamente a possibilidade não é nenhuma afirmativa, de se fazer uma reprodução simulada, ou seja, de se fazer ali uma reconstituição. O termo técnico é reprodução simulada. Existe esta possibilidade, existe esse pensamento, mas nada confirmado por enquanto, Isabelle. Nossa, importante o que você está falando. Primeiro eu vou na informação 2. Você vê como é importante ter o Fabinho, que é um repórter e que também já apresentou jornal policial e tem experiência de rua. Você ter policiais, delegados experientes com investigação desde o primeiro dia, e a gente dá liberdade, o jornalismo dá a todos os lados. Aqui, eu não me lembro, acho que foi o Barça que estava aqui quando o advogado entrou comigo por telefone. Sim. E aí a gente toma um cuidado. Aqui todo mundo pode falar o que quiser, mas todo mundo pode também opinar o que quiser. Uma coisa cai por terra da informação 2, uma coisa o advogado, na sua estratégia de defesa, porque é um caso de extrema repercussão de opinião pública, e é diferente, querendo ou não, quando você tem um caso de repercussão, quando ele falava que eles estavam em porões igual porões da ditadura. Então tá, beleza, fez isso, mas a justiça também ia acatar? Né? Então cai por terra já o que a gente naquele dia falou. A estratégia de defesa ele pode fazer o que ele quiser. Uma ditadura que representa o delegado de polícia, o Ministério Público opina de forma favorável. A juíza. Exatamente. Né? Ele então, pode assim, empreitar habeas corpus, quer dizer, que ditadura é essa? Na verdade é o devido processo legal. É o que a gente complementou aqui. Beleza, ele fala o que ele quiser, só também não vamos... Quem sofreu com a ditadura sabe que é um porão da ditadura. Então a juíza mandou ficar lá, que é estratégia para tentar saber quem pode estar mais envolvido ou não, se tem alguém que organizou ou não. Pode acontecer tudo, gente. Pode ser só os 2 que executaram num bafão que aconteceu numa coisa assim. Pode ser que não, seja uma grande conspiração, mas a gente não sabe. Então é preciso se manter os elementos de provas técnicas próximos, que é uma estratégia da própria delegada, e que mandou para a juíza, então, pedindo para que ficasse bem claro. Eu acho importante essa reprodução simulada dos fatos. Não, eu vou chegar nela, só para eu terminar. E também, para a gente entender, porque a gente explanou isso muito bem aqui no SBT Rio, e a gente falou sobre isso, que era uma estratégia, deu espaço para todo mundo. Só para a gente complementar. No segundo passo, agora eu pergunto sobre a reprodução simulada, qual a importância? Vai ter ou não vai ter, vocês acreditam? Está lá no artigo 7º do Código de Processo Penal, reprodução simulada dos fatos, também conhecido como reconstituição do crime. A autoridade policial, ela poderá, sim, fazer essa reprodução, desde que ela pegue contradições em indícios relacionados à perícia, em indícios relacionados ao que diz a perícia e os testemunhos, entendeu? Em perícia, testemunho e câmera. Então ela faz uma reprodução simulada. É decisão da delegada. Exatamente, para saber quem está mentindo, quem não está mentindo. Muito se criticou o juiz
Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, porque ele se comunicava com promotores. Mas essa comunicação, tu foi longe agora, hein? essa comunicação, não é porque o Bárcia falou há pouco tempo assim, nós temos que nos unir, quando a polícia se une, quando todo mundo se une. Essa comunicação técnica é importante para esse tipo de decisão. Você conversa com a sua equipe policial, porque o delegado sem equipe não é nada. Você conversa com o promotor de justiça do caso e você... Para saber a importância. E aí você leva o pleito ao juiz para que todos possam analisar conjuntamente sobre a reprodução simulada dos fatos e outras perícias. Então, assim, é muito importante isso, Isabela. Eu faria. Eu acho que eu faria. Como foi no caso da Marielle, que ajudou muito. Que acabou fazendo. Muito. Fabinho, vou te liberar agora 2 segundinhos para você tentar, de alguma forma, eu te prendi até agora, saber se existe mesmo a possibilidade dessa terceira informação, que é uma decisão que o Carlos explicou aqui, que cabe à doutora Bárbara Lomba, e daqui a pouco eu volto contigo direto da DH de Niterói. Agora, bota a Paty Hadley, que acompanhou agora há pouco, saiu correndo da coletiva. Paty Hadley está acompanhando essa mega operação da Polícia Civil com o Ministério Público, para combater o braço de lavagem de dinheiro de uma organização criminosa. E a Paty agora tem uma entrevista pra gente, né, Paty? Isso mesmo, Isabela. A gente conversou, né, logo após a coletiva com o delegado, né, Tiago Neves, que conduziu essas investigações, realizou essa operação, destacou muito na coletiva esse fato dessa nova estratégia da polícia de estar pedindo sempre à justiça o sequestro dos bens ligados à milícia, né? Nessa operação foram 11 milhões de reais em bens, terrenos, imóveis bloqueados, e isso é um baque financeiro muito grande na milícia. Vamos ouvir um trechinho da entrevista com o delegado. Bem, o resultado da operação foi extremamente positivo. Durante o inquérito foi apurado movimentações financeiras da empresa Macla, que era a empresa principal da Milícia Liga da Justiça, no valor de 41 milhões de reais aproximadamente. Hoje conseguimos efetuar dos 7 mandados de prisão que foram expedidos, 6 prisões foram cumpridas. E o bloqueio também de aproximadamente 11 milhões de reais, dentre bens, terrenos, veículos, casas. E esse valor vai aumentar ainda porque ainda não temos o valor arrestado das contas bloqueadas, que foram bloqueadas desde meia-noite de ontem. Foi bastante importante esse aspecto das outras prisões, porque são pessoas interpostas que utilizam suas contas bancárias, suas atividades, para dar aparência de ilicitude àqueles valores ilícitos angariados por distorções, enfim, por infinidade de atividades irregulares das organizações criminosas. Então, com essa prisão desses indivíduos, a gente acredita que a gente consiga dar um baque e desarticule de forma bastante relevante a lavagem de capitais dessa milícia. O Tiago Neves falou agora, trocou em miúdos, o que eu comecei a falar aqui, depois me perdi diante dos comentários. A gente fala de 40 milhões, apenas de uma empresa, a Macla, que ele citou, deu o nome, e 11 milhões, mas apenas um pequeno... Ele fala assim, esse montante é muito maior. A gente está achando chocada a coisa, mas isso daí é muito maior, né? É só a pontinha do iceberg. Agora tem uma segunda etapa, como que funciona? Com certeza, né? Esse tipo de investigação, Isabelle, você puxa um fio e vai vindo tudo. Acho que surpreende até a polícia que faz essa investigação. Deixa eu só falar um negócio, o pessoal que está em casa fala assim, mas por que montar empresa? Olha só, Isabelle, esses caras agora tiram uma onda, compram uma lancha. Se ele comprar a lancha, a polícia chegou lá, meu irmão, faz o seguinte, beleza, como é que tu comprou essa lancha aí? Pô, sei lá, ganhei esse dinheiro. Então o cara monta uma empresa para lavar e dar um cunho de legalidade àquele dinheiro, para quando a polícia chegar na lancha, ele fala, não, eu tenho condições de ter uma lancha assim, eu tenho uma empresa. Aí ele vai e mostra a empresa. Então as empresas são montadas para justificar o patrimônio, o tirar onda do miliciano, do contraventor, bicheiro. Então eles montam empresas para justificar um bom apartamento, um bom terreno, entendeu? Carro. Não, tem com a Land Rover, 400 mil, mas como é que a Land Rover? Não, tá aqui, ó, mano. Pô, tem empresa mesmo, a empresa dá tanto por ano. Por isso que é a lavagem de dinheiro. Por isso que se montam empresas para você ter isso. Entendeu? Porque se o cara guardasse o dinheiro em casa e usasse pouquinho... Não ia valer nada, né, gente? Você não ia ter como você provar essa lavagem. Agora, Sr. Prejado, essa segunda etapa da investigação, esses caras com a prisão, depoimento também funciona, mas documentação, porque em algum momento passa esse dinheiro de forma ilegal. Certamente, né? E aí você começa a investigar os depósitos dessas empresas, as atividades dessas empresas. Quem depositou. As contas foram usadas. Exatamente. Aí então, começa, né? Isso vai abrindo cada vez mais portas, né? Como você puxasse assim o fio de um novelo.
né? Parabéns à doutora Patrícia Alemani, parabéns ao meu amigo, colega de concurso, doutor Thiago Neves, meu colega de concurso. E parabéns à equipe, né, que faz um trabalho pesado. Pessoal do MP, parabéns a toda promotora... a equipe da lavagem de dinheiro ali, que está realizando um excelente trabalho. Se eu não me engano, a Paty falou promotora, não foi, Paty? Que estava também junto com os delegados nessa operação, né? Isso mesmo, Isabelle, uma operação em conjunto, né, da Polícia Civil com os promotores do Ministério Público. Olha, essa empresa que o delegado citou, a Macla Comércio e Extração de Saibro, segundo as investigações, ela pertence ao irmão do Eco, tá? O Luiz Antônio da Silva Braga, que é o único foragido nessa operação de hoje. E esse policial reformado que foi preso, ele também é sócio da empresa, segundo as investigações. E o delegado muito bem explicou isso, né? Às vezes eles pegam o dinheiro ilegal, né, o dinheiro da milícia, montam uma empresa, só que montam uma empresa com toda a documentação, todas as licenças, contratos regulares. Ela começa a atuar ali no mercado sem levantar nenhuma suspeita. Então, esse também é a dificuldade do trabalho de investigação da lavagem de dinheiro, porque a empresa, ela aparenta legalidade. Então, a polícia tem que fazer um trabalho, né, muito minucioso de investigação, percebendo essas movimentações que são atípicas, né? E vai afunilando isso. E agora, como o delegado disse, com essa nova estratégia de pedir o sequestro de bens da milícia, que aí você causa um baque financeiro muito grande. Agora, aqui durante a coletiva, Isabelle, os repórteres também questionaram se essa empresa de exploração de saibro, né, que a gente sabe que a milícia tem uma atuação muito forte na exploração de areia, por exemplo, se eles utilizavam esse material das empresas nessas construções irregulares. Só que isso é fruto de uma outra investigação. Essa investigação aqui é só lavagem de dinheiro. E como você questionou, o que vem pela frente? Por exemplo, 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje. Só para você ter uma ideia do farto material que a polícia apreendeu e que os promotores agora vão se debruçar. Então, com certeza vem mais resultado por aí, mais prisões nessa, que eu acho que é uma das operações mais importantes, né, quando a gente fala de lavagem de dinheiro, porque você dá esse baque financeiro na milícia e você faz um trabalho de investigação, você vai lá com o alvo certo, sem troca de tiros, sabe, sem colocar a vida de ninguém em risco e aí atuando em frente, né, a polícia sempre atuando em frente à maior milícia do estado, que hoje aterroriza muita gente, tanto na Zona Oeste quanto na Baixada Fluminense. Olha só, alguém me fala em cima, Paty, enquanto você falava, eu estava prestando atenção. Já mudou o outro preso. Foram 2 presos que a gente viu chegando, né? O primeiro é o ex-PM reformado mesmo? O ex-PM não, o PM reformado já tem novos, ó, são novas imagens, gente. Me avisa, mas me avisa quando for imagem nova, porque é tudo no mesmo lugar. Então agora sim a gente está mostrando para vocês todos os 6 presos nessa operação. São 7 mandados de busca e apreensão. A Paty está me ouvindo, se eu errar ela me fala aqui. São 7, agora sim a gente está vendo, a gente tinha no começo desse jornal apenas uma imagem que me confirmaram, que é do PM reformado, que seria o principal alvo, e mais 5 pessoas que agora a gente tem as imagens chegando à chefia de polícia. Como a gente falou, chegando à chefia de polícia, a importância de uma operação como essa, e que a Paty explicou muito bem. E Paty, você confirma para mim, o foragido seria irmão do Eco, é isso? Que tem mandado de prisão? Ela falou isso, não falou? Exatamente, Isabelle. É o único foragido dessa operação, o irmão do Eco, é o Luiz Antônio da Silva Braga. Ele é conhecido como Zinho, tá? Segundo a polícia, ele é dono dessa empresa. Ele é dono dessa empresa de extração de saibro que fazia aí a lavagem do dinheiro da milícia. Vamos colocar então de novo a sonora do Dr. Thiago Neves para a gente entender melhor o que a gente explicou aqui e agora a gente está falando sobre a lavagem, a história de você ter uma empresa não só para lavar como justificativa no momento como quando acontece esse tipo de operação. Rodou. Bem, o resultado da operação foi extremamente positivo. Durante o inquérito foi apurado movimentações financeiras da empresa Macla, que era a empresa principal da Milícia Liga da Justiça, no valor de 41 milhões de reais aproximadamente. Hoje conseguimos efetuar dos 7 mandados de prisão que foram expedidos, 6 prisões foram cumpridas. E o bloqueio também de aproximadamente 11 milhões de reais, dentre bens, terrenos, veículos, casas. E esse valor vai aumentar ainda porque ainda não temos o valor arrestado das contas bloqueadas, que foram bloqueadas desde meia-noite de ontem.
Foi bastante importante esse aspecto das outras prisões, porque são pessoas interpostas que utilizam suas contas bancárias, suas atividades, para dar aparência de ilicitude àqueles valores ilícitos angariados por distorções, enfim, por infinidade de atividades irregulares das organizações criminosas. Então, com essa prisão desses indivíduos, a gente acredita que a gente consiga dar um baque e desarticule de forma bastante relevante a lavagem de capitais dessa milícia. Doutor Tiago Neves, que os meninos estão me contando aqui, já foi policial militar, já foi capitão da PM. Ô, Isabelle, deixa eu só falar aqui que a gente falou dos tiros, falamos do delegado, falamos do promotor, mas se a gente não tiver um judiciário forte, a gente não consegue. Se não tiver um juiz com a caneta, com tinta na caneta, porque são 7 mandados de prisão, que não é o delegado que define, né? O doutor Tiago senta lá com o promotor e fala assim: promotora, vamos lá, esse daqui, tem que se basear com provas. E o que o Carlos quer dizer, e vocês têm contato direto que já pediram mandado de prisão, o Barça continua mandando, tocados hoje é deputado, o que acontece é justamente você ter alguém que banque isso, porque a gente está falando de uma organização criminosa perigosa, doutor Tiago Neves falou de várias, fruto de várias extorsões, a gente está falando de uma empresa, mas várias. E o Tribunal de Justiça, né, está criando no Rio de Janeiro uma vara especializada no combate ao crime organizado, lavagem de dinheiro. Quer dizer, é mais um avanço importante. A gente vê as instituições avançando juntas, né? Eu acho que se a Polícia Civil criou ali a Coordenadoria de Lavagem de Dinheiro, junto com o Ministério Público e o Judiciário também criando uma vara especializada. Eu tenho muita fé nesse tipo de investigação, que eu acho que é uma... Vou repetir aqui o que eu já falei. Eu acho que muda o paradigma de combate ao crime organizado e tem tudo para dar certo. Gente... Sabe o que acontece? Não acontece. A gente tá rindo, sabe por quê? Barça, bota o Barça. Daqui a pouco eu volto com a Pachadros. Bota o Barça aqui. Tá fazendo escola Carregosa. É isso aí, porque o Carregosa não tá aqui hoje. O Carregosa tá lá na Polônia, sei lá o que o Carregosa tá fazendo. Aí o Barça, ele vai imitar o Carregosa, já que o Carregosa não tá aqui, ele tá com a gravata aqui, olha só. Tá, que eu tenho o jornal pra botar no ar. Vamos lá. 20:1, material exclusivo. E ele fica me olhando enquanto o Barça fala. Material exclusivo pra você aí de casa. A família de um motoboy pede justiça. De acordo com eles, o jovem foi morto pela polícia ao passar em uma blitz. Ele estava com fone de ouvido e não teria escutado, segundo os parentes, a ordem de parar. A Patrícia Hadley tem as informações pra gente. Rodou. Ele era um menino assim muito bom, sabe, que não merecia o que fizeram com ele, né? E tipo assim, eu já tô quase passando mal aqui, entendeu? Precisamos parar a entrevista para que Tatiane se recuperasse. É impossível descrever a dor que ela está sentindo. O filho de 21 anos foi assassinado. Segundo a família, os tiros foram disparados por um policial militar. Ele só tinha sonhos, né? Ele queria trabalhar. Aí o policial pegou e tirou a vida dele por causa de quê? Porque ele estava com fone de ouvido, porque ele não ouviu. O caso aconteceu no dia 9 de junho, no bairro Cubango, em Niterói. Tiago tinha saído da casa da ex-mulher, onde foi visitar o filho, um bebê de apenas 2 meses. Ele seguia para a padaria, eram 9 horas da manhã. Aqui na rua 22 de novembro, 2 policiais militares faziam uma blitz a mais ou menos 50 metros daqui. Tiago estava de capacete e fone de ouvido e, segundo testemunhas, não ouviu a ordem de parada dos policiais. O PM atirou e Tiago foi baleado. Ele ainda andou com a moto por cerca de 50 metros até cair aqui, em frente a este posto de combustíveis. Este vídeo, feito por uma testemunha, confirma a versão. Aí, a polícia acabou de atirar no motoboy aqui na 22 de novembro. Desceu tranquilo, mandaram parar, só atiraram. Uma outra testemunha, um mototaxista que trabalha no local, afirma neste áudio que o rapaz não ouviu a ordem e o PM deu 2 tiros. Ele não escutou que ele estava com fone de ouvido. O policial foi e disparou 2 vezes. 2 tiros no abdômen dele. Isso os policiais viram que fizeram merda. Fizeram porque não pegaram ele, não botaram ele dentro da viatura. Deixou o moleque ali no chão sangrando até morrer, igual bicho. E ele ainda deixaram meu filho mais de 30 minutos ali, quase 40, assim, vivo ali, entendeu? E meu filho, se ele levasse meu filho antes para o hospital, meu filho pelo menos se salvaria. Nesta foto, a ex-mulher está junto de Tiago, que já chegou morto ao hospital. Nesta outra, é possível ver 7 viaturas da PM no local do crime. Diz que o policial ainda botou a mão na cabeça depois
pensando o que ele fez, entendeu? Que ele matou um inocente. Que ele matou um inocente. Ele botou a mão na consciência dele pra pensar. Teve muita testemunha que viu, eu não vi não, mas teve muita gente que viu. Entende? O policial ficou muito nervoso, muito abalado. Apesar da pouca idade, o maior sonho de Tiago, o de ser pai, tinha acabado de ser realizado. Ele tinha planos de voltar a estudar para concluir o ensino médio. Há 9 meses, comprou a moto de um vizinho e trabalhava fazendo entregas. Tiago tinha uma irmã gêmea que entrou em trabalho de parto depois de perder o irmão e está internada. A família faz um apelo por justiça. Eles atiraram primeiro, para depois eles perguntar. Meu filho era trabalhador, um jovem honesto, um jovem que tinha sonho, um jovem que tinha projeto, um jovem que, né, almejava o melhor. Né? E ali teve os sonhos deles interrompidos por causa de uma pessoa, né? Que estava ali, um cidadão também estava trabalhando, mas ele tinha que trabalhar de maneira honesta e correta. Eu quero só justiça. Justiça pelo meu filho, porque ele não vai voltar mais. Olha só, gente, vamos pedir, eram os policiais militares do Niterói Presente, né? Vamos pedir uma resposta. Vamos pedir uma resposta. Se meu pai, a consciência do pai e que fala o seguinte, eles também estavam trabalhando assim como meu filho. Mas não pode, de alguma forma, não são esses policiais que aparecem na imagem, tá? São os policiais do Niterói Presente, da PM cedido para o Niterói Presente. Não pode, de forma alguma, a gente pensar, mesmo se fosse bandido, que não é o caso do menino, não, sem passagem, que estava com a família botou a cara aqui e tudo mais. Mas existe, se passa na blitz, como não é a primeira vez que acontece, se você não para, tem que ter uma progressão, não é atirar no peito. Olha só, Isabel. Tem que atirar no pneu, tem que, entendeu? Ó, vou raciocinar aqui com o que eu tô vendo na televisão, tá? Eu não tava lá no sol, não tô cansado, estressado, ferrado e o caramba como o policial tá. Então, vou analisar tecnicamente, sentado no sofazinho com ar-condicionado. Então, por favor, me desculpe, mas olha só. Eu acho que a Polícia Militar, que os policiais civis federais, eles têm que ter uma progressão de ação ofensiva, no sentido de tem que ter um protocolo é pra isso, melhor um culpado solto do que um inocente preso ou morto, como é aí. Sabe por quê? Porque o cara não pode, tô raciocinando com o que eu tô vendo, o cara não pode atirar numa pessoa que fura uma blitz, porque ela não sabe se é uma carteira vencida, se é um IPVA que não foi pago, ou se é um fone de ouvido se o cara mesmo. não tem carteira de motorista, se o cara é maluco, se o cara tá com uma maconha no bolso, ele não pode atirar. Há um protocolo de perseguição e etc e tal. Sabe por quê? Porque até se for vagabundo, polícia que tá me ouvindo, até se for vagabundo, até você provar que você atirou num cara desarmado, você tá ferrado, irmão. Cara, e olha só... Então você tem que parar de ser burro, o único instituto... entendeu? E não fazer esse tipo de ação. Tô falando isso porque eu tô agora sentado não dá mais, gente. Uma coisa é eu errar uma informação aqui, eu conserto. Uma coisa é eu errar a informação aqui, eu tô certo. Mas eu conserto aqui e tudo mais. Também mexo com a vida das pessoas. Outra coisa é vocês errarem, porque é uma arma, é médico, é igual médico. Não tem como voltar atrás. O único instituto jurídico que autoriza um policial a atirar é a legítima defesa. É o único. Né? O resto não atirar tem. É legítima defesa. Então, não existe outra justificativa jurídica para o policial atirar se não for legítima defesa. Claro, como o Carlos falou aqui, isso é uma análise pelo que a gente está vendo daqui. Sim, da reportagem. Existe também um instituto chamado legítima defesa putativa, quer dizer, quando a gente acredita que está em legítima defesa. É às vezes até não está. Putativa é imaginária. Imaginária. Quer dizer, eu mesmo, uma vez numa operação policial, eu tomei um susto quando passou, estava no meio da operação policial, na Rocinha, uma comunidade conflagrada, estava tendo uma troca de tiros e passou 2 caras numa moto, um deles com uma vara de pescar. Eu tomei um susto. Mas aí não é nem operação, né, Bárcia? Aí era uma blitz, sim. Segunda era uma blitz. Eu não tô justificando nada, não. Pelo Niterói Presente, entendeu? Sim. E aí acaba, assim, sabe o que eu acho, gente? Porque não dá pra gente ter, porque não tem como voltar atrás.
Todo mundo pode errar, todo mundo pode errar. Mas no caso como esse, não tem como voltar atrás. Porque voltar atrás não traz a vida do filho dela, do filho dele. A irmã que entrou em trabalho de parto, irmã gêmea. Você imagina, você nasceu com aquela pessoa, sabe? Irmão, né? Irmão, filho. Então não tem como você voltar atrás. Então o que a gente está falando aqui é que tem que ter um protocolo, e tem que esse protocolo, mas muitas vezes falta um treinamento correto, uma exigência correta de protocolo, para que se não aconteça a morte de inocentes. Eu já fui criticada, o Carlos também já foi criticado, todos nós já fomos criticados em falar, porque as pessoas têm dificuldade de entender. É muito melhor você deixar passar o bandido e pegar ele lá na frente, do que você tá botando um pai e uma mãe que não tem mais como voltar atrás. O bandido tem como você pegar lá na frente, não tem como você ressuscitar o rapaz. Não existe você fazer uma blitz, não existe que você faça uma blitz que você não tenha meios de, se o cara furou a blitz, você persegui-lo. Então você fazer uma blitzzinha com um carro, com um cara lá, com outro lá, o carro aqui, se não tem ninguém dentro, se o cara varar, como é que você vai correr pro carro para perseguir? Então não vai me enganar que não tem como você fazer uma blitz. E dá entendeu? grande. Não tem como. Não agora, adianta, repito, estou aqui sentado no ar-condicionado, não estou estressado, nervoso, ferrado. Né? Não vi os fatos, mas, repito, pode ser uma carteira vencida, o cara tá sem carteira, pegou a moto escondida do pai, entendeu? O cara tá com IPVA atrasado. No último caso é vagabundo. E você atirou num cara desarmado. Vale a pena, alguém já falou com o Niterói Presente, porque a gente precisa, a gente tá falando o nome deles aqui. Tá? Até o final do jornal a gente tem que se comprometer a dar a nota de quem a gente, né? O jornalismo faz e a gente pede quem é citado, ou entrevista, quem quiser. Assim que se faz, também é o nosso protocolo de segurança. Em nota, a Delegacia de Homicídios diz que o inquérito policial está em andamento e que foram apreendidos objetos para análise. É o que a gente está falando aqui, gente. É tudo diante dos fatos e a gente analisa de dentro do ar-condicionado e tudo mais, sem ter a coisa, mas assim, a gente tem muita experiência. Eu como jornalista, os meninos como policial. Cara, na boa, a mãe, o pai falando. Isso é desgraça pura. Desgraça pura, gente. Não tem como. Mas, repito, a gente não sabe o que aconteceu. Diga-se passagem, segurança presente faz um trabalho belíssimo. Eu até pensei assim, vamos supor, não é o caso do menino. Assim, não é o que leva a crer que não é o menino sem passado. Mas mesmo que fosse, a gente aprendeu aqui com aquela história do exército lá. Deixa passar 80 tiros num carro de uma família. Entendeu? Você persegue. Dá no rádio, a gente tem instrumentos para efetuar uma perseguição. Dá no rádio, corre atrás, não conseguiu pegar após a perseguição, infelizmente você se deu mal, irmão. Lembra aquela menina em Guadalupe? A menina em Guadalupe, não sei se vocês lembram, eu era repórter, então isso deve ter mais de 7 anos. Eles estavam curtindo um som alto dentro do carro. Não viram a polícia, não viram. O policial fez um disparo, que acertou as costas e matou. Eu conversei com o pai e com a mãe dela, ia se formar em direito, entendeu? Então, assim, minimizar, porque as pessoas falam. Inclusive, nosso produtor Gustavo viu essa imagem que desapareceu, que é uma imagem que logo após o acontecido, o policial toca a mão na cabeça, desesperado, porque o próprio policial não sai pra matar alguém. O cara fica mal, o cara fica ferrado. O cara fica ferrado, entendeu? O cara não quer fazer aquilo. Tô falando do polícia vagabundo, não. Vocês sabem que existe toda a profissão. Mas o cara que faz um negócio desse, percebe que cometeu o equívoco, se for realmente o equívoco, o cara fica ferrado. Claro que o cara a imagem era do policial desesperado, que acabou, vai ter que ir pro psicólogo, que acabou, o cara tá não ferrado. São esses policiais que aparecem na imagem, esses policiais estão da ocorrência, tá bom? E a gente tá esperando a resposta do Niterói Presente. Eu vou ser bem justa aqui, a gente não pediu logo pela manhã, então a gente citou eles na reportagem, pediu agora e a gente se compromete a dar a resposta, que é assim que a gente faz. Enquanto isso, olha só essa história, outro material exclusivo. Parece mais uma novela de terror, gente. A gente tá contando novelas de terror policial, contos policiais aqui. Esse é macabro. A Delegacia de Descoberta de Paradeiros prende 3 suspeitos pelo sequestro e tortura e morte de 2 mulheres. Mas não para por aí. Caio Alex está ao vivo da Cidade da Polícia. Caio, se confirma aquela história. Para você aqui em casa, vê se eu tô falando aqui. 2 mulheres, ela e a companheira dela. A mulher tinha uma filha e era contra o namoro com esse cara, que era violento. Esse cara simplesmente mata a mãe da namorada, a companheira dela e leva a filha para morar e ficar acolhendo ele diante do desespero do desaparecimento da mãe, ao lado do local onde ele queimou o corpo da mãe dela. E mais, ele estava com o celular
da vítima, mandando mensagem para a filha, supondo que ela estava viva. Essa história é real? É por aí, Isabelle. No último dia 24 de junho, a Márcia Coutinho e a Cíntia Rodrigues, duas mulheres casadas e que eram donas aí de um karaokê, elas foram chamadas, foram contratadas para poder exercer o trabalho delas em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. Elas que eram moradoras do bairro de Mesquita, na Baixada Fluminense. Quando chegaram no local, uma dupla, a Juliana Clemente de Souza e o Luciano Antônio de Oliveira, falaram para elas assim, ó, o local não é esse aqui não. A gente vai ter que ir para um outro ponto onde vocês vão trabalhar. E lá estava o mentor de toda essa ação criminosa, o Cleverson dos Santos. Cleverson já foi casado com a filha dela, a Carla Valéria. Ele, durante os últimos 6 anos, agrediu essa jovem de todas as piores formas possíveis. E no último dia 24, ele simplesmente arrumou um esquema com esses outros 2 integrantes aí desse trio. Eles sequestraram a mãe dela e a companheira. Elas foram torturadas até com choque elétrico e os corpos foram esquartejados. Agora há pouco, a polícia conseguiu localizar em um lixão em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, restos mortais que seriam das 2 vítimas. A gente conversou agora com a delegada titular da Delegacia de Descoberta de Paradeiros, a doutora Ellen Souto, que, de uma forma até assustada com toda essa história, contou como agiu o Cleverson e os outros 2 integrantes desse trio aí que barbarizaram essas 2 mulheres. Roda pra mim. Nossa equipe e o perito localizaram agora um local de queima recente de pneus e, de acordo com o perito, se tratam de 2 mulheres que foram incineradas naquele local e certamente esquartejadas. Os fragmentos estão muito porosos, a queima foi muito intensa e, de acordo com eles, possivelmente queima na madrugada de quarta para quinta. Um dos autores, né, do sequestro e do homicídio delas, o Luciano, e ele disse que o Cleverson ele estava juntando pneus. Ele estava juntando pneus há um tempo, porque esse plano estava sendo arquitetado pelo Cleverson há um tempo. E ele estava juntando pneus para essa finalidade, né? E elas teriam sido queimadas dentro dos pneus. Os restos delas, porque elas foram esquartejadas e os restos mortais depositados dentro dos pneus. Nossa, que tranquilo. Caio, fala. Olha só, Isabelle, ainda tem mais. Esse suspeito, Cleverson, pegou o telefone da sogra dele e ex-sogra e ficou fazendo contato com a filha dela, se passando pela Márcia, dizendo o seguinte: olha, filha, a minha esposa, a gente teve uma briga muito séria, ela me deu uma facada no braço e eu acho que ela vai na tua casa aí para tentar matar os teus 2 filhos. Então você tem que procurar o Cleverson, que ele que vai te tomar conta de você. Só que, na verdade, era o Cleverson se passando pela mãe e tentando fazer com que a jovem pudesse ir para perto dele. Depois que ela chegou perto da mãe e vendo que ele, na última madrugada, né, depois de 4 dias, sumiu da casa, foi a data até que tanto a Márcia quanto a Cíntia foram esquartejadas e mortas, ela descobriu tudo o que aconteceu, entrou em contato com a polícia, como já havia um mandado de prisão contra ele, porque ele não podia chegar próximo dela, né, e automaticamente ele descumpriu essa medida aí da própria polícia, ele acabou sendo preso, os outros 2 suspeitos foram presos e contaram tudo aqui na delegacia. Isabelle, é a pior coisa que eu já vi nesses meus 25 anos de profissão fazendo matéria policial. É com você. É porque os detalhes da história, vocês prestaram atenção, é muito macabro. A mãe, que tinha uma companheira, já com certeza percebia a ação violenta desse cara, era contra o relacionamento da filha. Esse cara já havia sido denunciado por uma ex-namorada como violento, que a gente sempre fala aqui. Olha o que a delegada apreendeu aí. Choque, corda, algema. Olha a cara desse aí. Qual deles é, gente? Qual deles é o tal do Cleverson? Foram 3 pessoas presas. Só pra gente saber quem que é. Mas tudo, cara, não sei se a gente tá sugestivado, mas cara de gente ruim, né, gente? Cara, é gente muito ruim. É gente muito ruim. É difícil até chamar de gente, né? Exatamente, difícil até chamar de gente. Aí ele arma um plano, porque ele já tava juntando pneu. Ele arma um plano, contrata as 2 que ali já caíram na armadilha, caem na isca, foram contratados, que trabalhavam com karaokê. Elas são levadas para essa localidade, essa casa que a delegada forneceu imagens. Ali são torturadas, é até difícil a gente falar, né? Porque a gente é ser humano. Torturadas,
dopadas, como vocês viram aí, ó, na imagem, clonazepam, que é um calmante, um sedativo. Foram torturadas com choque. A gente pode imaginar com outras coisas também. Foram amarradas, foram esquartejadas até serem queimadas. Queimadas num grau em que a própria delegada diz, né, osso por osso, ou seja, com uma fogueira, né, falando aqui. E ele ainda não para, ele pega o celular da vítima e começa a falar com a ex-namorada, que é a filha de uma das vítimas, e a pessoa sua mãe desapareceu, você fica, né, você fica, sei lá, é o tipo da desesperada. Coisa, é o tipo e leva, da ela coisa... leva a menina pra ficar ao lado, da onde ele queimou a mãe dela. É o tipo da coisa que você... horror. É o tipo da coisa que você não tem como não se imaginar lá sofrendo isso, então você só quer morrer. Credo. Você pede pra morrer. Agora eu pergunto a você, essa bosta desse sistema jurídico que a gente tem no Brasil, funciona para monstros como esses? Não, estou sendo sincero. Você acha que você tem penas no Brasil capazes de punir pessoas que matam dessa forma no Brasil? Eu queria que você respondesse em casa. Você acha que essas pessoas aí ficarem presas 15 anos, 16, é uma coisa justa pro que elas fizeram? Sabe por que você se imagina lá, Carlos? Seu sistema jurídico, nossa, que você me desculpe, é uma porcaria, uma bosta. Fala, isso aí, é o que a gente fala, né? Exatamente que lei isso. A gente bate nessa tecla o tempo inteiro e é verdade. A gente se imagina lá e é difícil pra gente até comentar essa reportagem. Sabe por quê, Isabelle? Porque nós temos empatia. Isso é uma característica do ser humano. Empatia, se colocar no lugar da pessoa. É por isso que eu não consigo identificar esses como seres humanos. Porque falta a eles uma característica dos seres humanos, que é a empatia. Para mim, são monstros. São monstros, né? Eles arquitetaram um plano macabro desses. Foi tudo muito bem planejado. Desde juntar pneu, até alugar uma casa, comprar os equipamentos. Contratar as duas, atrair pra isca. Contratar as duas, quer dizer, tudo planejado. Aí eu pergunto a vocês que estão aqui, que o pessoal de casa tá falando. Quer apostar que o pessoal de casa tá perguntando isso? Pode botar no Twitter, ó, se acontece isso com a sua família, você ia se satisfazer com o sistema criminal de punição ou você ia fazer justiça pelas próprias? É difícil, Tem mais um trechinho da doutora Ellen que fala com a gente? Solta pra mim, por favor. Esse caso, ele é macabro, né? Tamanha a maldade e o que ele faz para arquitetar todo o plano dele, né? Cujo objetivo final era aquele amor doentio, né? Que ia acabar certamente no feminicídio da Carla. Ela seria morta por ele, não tem como nesse perfil. E que um plano arquitetado por ele, se valendo de outras pessoas, de uma empreitada bem trabalhada, inteligente até, né? E que assusta qualquer um, até mesmo pessoas que trabalham com homicídio, tamanha crueldade, a maldade e do que o ser humano é capaz. E é isso aí, Caio, isso é importante isso que a doutora falou, provavelmente a Carla, a filha da vítima, se não começasse a desconfiar do comportamento dele e de que o jeito que ele mandava mensagem não era igual a mãe dela escrevia, o destino dela também seria o mesmo, né? Inclusive com denúncias que a polícia agora está investigando dele já ter matado outras pessoas, né? Olha só, Isabelle, essa jovem, a Carla, já tinha sido agredida várias vezes, dezenas de vezes, e por isso havia uma medida protetiva contra ele. Ele não poderia chegar perto dela, e como ele chegou perto dela, foi aí decretada a prisão preventiva contra ele, e por isso ele acabou preso. E agora mais uma informação exclusiva. Nesse exato momento, a Delegacia de Descoberta de Paradeiros está ouvindo mais um suspeito de ter participado desse crime brutal. Esse homem está sendo ouvido nesse exato momento pela doutora Ellen Souto aqui na DDPA. E parece que ele também participou desse ato criminoso. Um detalhe importante, tá, Isabelle? A polícia também conseguiu chegar rapidamente até eles, porque essas duas mulheres, tanto a Márcia quanto a Cíntia, elas sempre utilizavam o mesmo rapaz que trabalhava com o aplicativo para atendê-las. E foi esse rapaz que deu a informação importante de onde elas foram deixadas. E foi aí que a polícia descobriu que era o local onde elas foram executadas. E na casa do lado era onde o Cleverson estava, e ele chegou a levar a Cíntia, ou melhor, a Carla, filha da Márcia, para lá. Provavelmente ele poderia tentar fazer alguma coisa com ela também, tá, Isabelle? Nesse exato momento, mais um depoimento aqui na DDPA e a polícia correndo atrás de mais informações até para descobrir o que eles fizeram. E agora também eles estão fazendo a retirada desses restos mortais encontrados nesse lixão que fica num trecho ali de Santa Cruz, onde eles levaram os restos mortais, os corpos ali
cortados, colocaram em pneus e atearam fogo, Isabelle Benito. É uma história realmente macabra. Ô, Caio, a gente falaram aqui pra mim que você falou que era o moreno claro, tal, do que arquitetou tudo, mas os dois são morenos. Um tá de camisa, outro tá sem camisa. Um é mais velho, outro é mais novo. Quem que é o que era o ex-namorado da Carla? Você sabe nessas fotos? Olha, eu vou te falar como eu vi a foto dele, tá? O cabelo meio liso e tava com um bigodinho, ele. Deixa eu ver, os dois acho tá, que Isabelle. tem. Esse foi o Cleverson, foi o que cometeu o crime. Gente do céu, que história. Agora mais uma testemunha que pode estar envolvida. Pior tem um doido desse, um monstro desse. Tem mais de uma pessoa que concorda e participa, com certeza, né? E você imagina a Carla, que perde a mãe, a companheira da mãe que ela convivia há anos, sabendo dessa história horrorosa que choca a gente, imagina a filha, e sabendo que ela passa 2 dias ao lado onde ele fez tudo com a mãe dela e que provavelmente, porque é movida a um ódio, um sadismo, provavelmente ela também acabaria com o mesmo destino. A pessoa ficar nesse troço, Deus me livre e guarde. 1h03, Caio, qualquer coisa você volta a falar com a gente. Tá pronta a reportagem das novidades do caso da morte do pastor Anderson do Carmo. A gente viu aí, comentou aqui, o Fabinho entrou ao vivo, uma filha fez uma postagem que levanta uma outra questão. Estaria as pessoas da família já começando a ter um racha, o que para a polícia é importante na investigação. Roda a reportagem, depois a gente fala por quê. Dói. Cada dia que se passa, dói mais ainda. Cada dia dói diferente. Temos a dor da perda, a dor da angústia, a dor da revolta, a dor da impunidade, a dor do medo, dor das inúmeras perguntas. E pior de todas as dores é ver nossa família quebrada, rachada e destruída. Uma pena Deus ter que recolher para que muitas máscaras caíssem. O texto emocionado foi escrito numa rede social por Roberta Santos, uma das filhas da deputada federal Flor de Lis e do pastor assassinado Anderson do Carmo. O relato no Facebook deixa claro que a família de Flor de Lis, aqui nessas fotos até então feliz, está agora dividida após o crime. 2 filhos de Flor de Lis continuam presos por suspeita de participação no crime, Lucas dos Santos e Flávio dos Santos. A polícia diz que Flávio confessou o crime. Desde então, as pessoas ao redor de Flor de Lis se fecharam. A polícia encontra dificuldades dentro da família da vítima. O carro dirigido pelo pastor antes do crime, que a família não entrega. Uma misteriosa fogueira nos fundos da casa, onde possíveis objetos do pastor teriam sido destruídos. Nos últimos dias, alguns outros acontecimentos têm dado razão às rachaduras que o crime provocou na família. 2 filhos anunciaram que estavam deixando a igreja fundada pelos pais. O que será que se esconde por detrás desse portão, onde foi encontrado o corpo do pastor? Naquela madrugada, a família disse que aqui Anderson foi vítima de um latrocínio. Versão que foi facilmente desconstruída pela polícia, que vê evidências muito além do que dito, falado e até misteriosamente escondido por alguém que não quer, em hipótese alguma, que a verdade apareça. Numa outra postagem, Roberta escreve: a verdade vai aparecer, seja ela de fora, de dentro ou do lado, não importa. E quem quer que seja tem que pagar. O entra e sai de filhos da pastora na casa da família continua grande. Uma visível tentativa de se manter a rotina, mas em silêncio. Tentei conversar com uma pastora evangélica que veio visitar Flor de Lis. Tem alguma possibilidade de a gente conversar um pouco, falar um pouco do que está acontecendo? Novos capítulos dessa história estão previstos para os próximos dias. Um deles será a tentativa do advogado que representa um dos lados da família do pastor. Ele tentará fazer com que a Delegacia de Homicídios ouça a mãe da vítima, que chegará de São Paulo nesse próximo domingo. No entendimento do representante, a declaração dela poderá ser um elo para ajudar os investigadores a entenderem um pouco mais sobre as razões do crime,
que também pode ter sido provocado por questões emocionais e financeiras. A polícia já rastreia informações que o pastor, dias antes de ser morto, vinha trocando mensagens com pessoas de sua aparente confiança, manifestando preocupação, desânimo e insegurança por algo que ainda está obscuro. Fabinho Barreto, ao vivo, direto da Delegacia de Homicídios de Niterói. Conseguiu conversar com alguém aí? Essa possibilidade, essa informação nova de se ter uma reprodução simulada, que fala, né? Que é uma reconstituição, Fabinho? Exatamente, Isabelle. Existe sim essa possibilidade, é um pensamento, é uma linha de raciocínio, é realmente algo a ser realizado nos próximos dias, porque os depoimentos estão conflitantes, os depoimentos não estão se encontrando, a própria delegada está encontrando dificuldade de realmente fazer com que as declarações e depoimentos estejam dentro de uma mesma linha. Ou seja, descobrir a mentira requer um trabalho ainda mais minucioso por parte da polícia, que já sabe, já entende aquilo que eu estou falando desde a semana passada, a polícia já tem informação, a polícia só quer solidez, só quer sedimentar o processo para que quando faça a fundamentação ela esteja completamente constituída de todas as certezas, para que não haja a menor dúvida por parte da justiça, que fará a leitura e, consequentemente, a abertura de um outro processo. Agora, evidentemente que tudo vai depender de outros depoimentos que acontecerão aqui ao longo da semana, mas esta linha de raciocínio eu pude apurar com uma pessoa aqui de dentro da delegacia, está dentro dos planos da delegacia, da própria delegada. Se for necessário, vai acontecer uma reprodução simulada. Isabelle. Valeu, Fabinho. Obrigada pelas informações mais uma vez, ao vivo, direto de Niterói. Tamo de volta, tamo junto, olha só, a gente falou sobre o Niterói Presente, que a gente citou na reportagem, a gente ligou agora para a assessoria do Niterói Presente, no caso da Blitz, que a família acusa o Niterói Presente de fazer a Blitz e atirar, o menino acabou falecendo. O Niterói Presente falou que não era uma Blitz do Niterói Presente, sim da Polícia Militar, e a gente ligou de novo para a Polícia Militar, que disse que não era com eles, era com o Niterói Presente. Então amanhã a gente volta a esclarecer. Tô sem meu ponto aqui, gente, é para ir embora? É? Eita, beijo pra quem, Barça? Olha, vou mandar um beijo pra Bia de Niterói e pra galera do A7 CrossFit que tá ligado na gente. Pra Nádia, minha amiga que trabalhou comigo no Tribunal de Justiça. Pra Sulamita Calixto. Pra Cláudia de São João do Meriti. Pra Amanda e pro Celso de São Gonçalo. E pra Cida Collor. Tá certo, Cida Collor também aqui no meu, Sônia Calpelo, Fábio Henrique, Carlos Castro, Zilma Farias, Fabrício da Ambulância, Angélica Inácio, sua filha Vitória, Nívia Andrade, Carlos Eduardo Bidu. Nívia Andrade, ó, tá bem. Carlos Eduardo Bidu, um abraço. Vem aqui comigo, cadê essa, ó?